Irmãos, todos nós, de certa forma, enfrentamos dificuldades. Todos nós. Ninguém passa nessa vida incólume. Ninguém. A Bíblia diz que depois de Gênesis 3, o pecado entrou e as dificuldades estão aí. Não é à toa que o próprio Deus disse para Adão que a terra produzirá espinhos e quê? E abrolhos. E do suor do teu rosto comerá do teu pão. Dificuldades, irmãos. Muitas vezes temos medo. Muitas vezes temos a dificuldade da morte. Muitas vezes enfrentamos a incerteza, o pecado. Muitas vezes enfrentamos a guerra. Muitas vezes enfrentamos a solidão. Muitas vezes enfrentamos lutas, enfermidades, enganos. Enfim, a nossa vida não é um mar de rosas. E Jesus sabia disso. Jesus nunca enganou os seus discípulos sobre as dificuldades dessa vida. E é por isso que o último sermão de Jesus, o mais longo sermão de Jesus, está aí diante de vocês. João capítulo 13 a João capítulo 17. Foram as últimas palavras de Jesus de encorajamento para os seus discípulos. Esse sermão é o mais longo da Bíblia. O pastor Luciano já disse isso. O Sermão do Monte é o mais importante. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas o sermão da ceia, da despedida de Jesus com seus discípulos, porque a partir desse sermão Jesus seria preso e depois seria levado à cruz, é o mais longo. São 5 capítulos. João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. E ele é um sermão diferente, por quê? Porque ele começa de uma forma diferente. O sermão de Jesus não começa com Jesus expondo uma doutrina ou as escrituras. Ele começa com um gesto dramático de Jesus, o lava-pés. Veja que Jesus introduz o seu sermão com um gesto dramático, coisa que Jesus fez muito no seu ministério. Para quê, pastor? Para fixar a mensagem e para que seus discípulos nunca mais esquecessem daquilo que ele iria compartilhar com ele após o lava-pés. O interessante é que Jesus prega esse longo sermão no cenáculo. Capítulo de número 18 diz isso. Jesus está com seus discípulos à mesa e ele prega um longo sermão para eles, começando com o lava-pés e terminando com uma oração. Jesus começa com a ilustração e termina com uma oração. E nesse sermão, irmãos, Jesus sabia que os seus discípulos, sem ele, sem a presença física dele, porque por 3 vezes Jesus havia dito para os discípulos que ele iria para Jerusalém, ali ele seria rejeitado, ele seria violado na sua integridade física, ele seria morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Só que a gente só capta notícia ruim, né? A Bíblia diz que os discípulos ficaram muito perturbados, razão pela qual o texto que nós lemos: não se turbe o vosso coração. Você imagina só, irmãos, esse homem permaneceu 3 anos em companhia dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus viram o que nenhum homem viu. Os discípulos de Jesus ouviram o que nenhum homem ouviu. Os discípulos de Jesus foram testemunhas de milagres tão extraordinários que até hoje ninguém na face da terra previu e viu. Esses homens, por exemplo, viram Jesus ressuscitar um homem morto há 4 dias. Esses homens participaram de milagres extraordinários, provando que Jesus é Senhor da natureza, quando ele se levanta do barco e diz para a tempestade: acalma, emudece. E eles perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E de repente, irmãos, esses homens andaram, viveram, dormiram, comeram, tiveram experiências inigualáveis com esse Cristo maravilhoso, mas agora Jesus disse: olha, eu vou deixar vocês, eu vou ser morto, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Só que eles não compreenderam isso e eles ficaram muito perturbados. E Jesus então, irmãos, introduz um sermão para mostrar para eles que eles teriam, depois da morte de Cristo e da sua ressurreição,
eles enfrentariam muitas dificuldades nesse mundo. E Jesus então prepara o coração dos seus discípulos para as dificuldades que viriam. E na realidade esse sermão, Jesus oferece aos seus discípulos 7, eu quero elencar aqui nessa manhã rapidamente, 7 dádivas de Cristo que capacitaram os seus discípulos a vencer as dificuldades. E quem sabe Ele nos ajude também a vencer as nossas dificuldades. Tem gente, por exemplo, que experimenta a solidão. A solidão tem sido, irmãos, um inimigo cruel nos nossos dias. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade extremamente individualista. Uma sociedade onde o eu, o ego, parece que tem sido colocado acima de todas as outras coisas. E com isso, nos sobrevém uma grande solidão. Porque na realidade nós nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos às vezes desamparados. Tem pessoas que temem a morte. Semana passada e retrasada eu mesmo visitei pessoas queridas desta igreja e fora desta igreja que estão aí no limiar entre a vida e a morte. E pessoas às vezes, irmãos, enfrentando a dificuldade da morte, enfrentando a dificuldade do medo, pessoas temerosas, pessoas com medo, pessoas com incertezas profundas no coração do que será da vida delas. Talvez esse ano, talvez no casamento, talvez no emprego. Mas irmãos, Jesus é um Deus maravilhoso porque Ele já previu essas dificuldades. Ele sabe que todos nós enfrentamos dificuldades. E é por isso que Ele ofereceu, que Ele deu aos seus discípulos algumas dádivas, alguns presentes maravilhosos, para que esses mesmos discípulos aqui enfrentassem essas dificuldades e mais ainda, que eles fossem vitoriosos em Cristo Jesus. E eu quero destacar quais são, e a sua Bíblia aberta, eu quero que você siga comigo. Pastor, quais são as 7 dádivas que Cristo nos oferece, que nos habilitam e nos capacitam a vencer as dificuldades dessa vida? A primeira delas se encontra no capítulo 13, no versículo de número 1. O texto diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A primeira grande dádiva que Jesus nos oferece, irmãos, Jesus nos deu provas do seu amor para nós vencermos o medo. Na realidade, o texto diz que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Sabe o que significa isso? O amor de Cristo por você é invencível. Nada nesse mundo pode separar você do amor de Cristo, amém? O apóstolo Paulo já disse isso em Romanos capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? E deixa eu te dar uma notícia boa, nem você, pastor, quer dizer que eu não posso ser um tropeço para que o amor de Deus se interponha entre mim? Não. Jesus ama você com o amor máximo que Ele pode amar, apesar de você. Sabe por quê? Porque Ele ama até o fim. E o amor de Cristo, irmãos, Ele foi doado para nós, para quê? Para nós vencermos o medo. Por quê? Porque lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Pastor, o que o texto está querendo dizer? Que no amor de Cristo, irmãos, nós estamos seguros. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor é aquele que nos isenta de vivermos aterrorizados, amedrontados com as coisas dessa vida. E é por isso, querido, que a primeira grande dádiva que Jesus oferece, abrindo o lava-pés, é a dádiva do amor. O amor que Cristo nos dá lança fora o medo. Agora a gente não precisa mais viver aterrorizado com as coisas do mundo. Nós estamos seguros no seu amor, amém? Nós estamos seguros no amor do Pai. O salmista escreveu lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás
comigo. O interessante é que quando Lázaro estava às portas da morte, e Jesus recebeu a notícia que seu amigo estava doente, alguém chegou com a notícia para Jesus, mas o que ele disse para Jesus é primoroso, porque ele chega para Jesus lá em João 11 e diz assim: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Isso é muito bonito, irmão. Sabe por quê? Porque a gente acha que quando a gente é assaltado com uma enfermidade, com uma dificuldade, isso significa que o amor de Deus se retirou de nós. Não, irmãos. Ele continua nos amando em toda e qualquer situação da nossa vida, amém? O amor de Deus nos mantém seguros contra o medo. Eu não preciso temer mal nenhum, porque tu estás comigo. E o amor de Cristo, irmãos, é um amor que dura para sempre, amor até o fim. E o medo tem assaltado muita gente hoje, é porque talvez ainda não tenha experimentado o amor de Cristo. Esse amor que excede todo entendimento. Esse amor que nos segura nos momentos de dor e incerteza. Esse amor que acompanha sempre a nossa vida e lança fora o medo. Amém? A segunda dádiva que Cristo nos deu para nos habilitar a vencer as dificuldades é que Cristo nos deu a esperança do céu para vencer a morte. Veja que o verso que eu li com vocês, capítulo 14, versículo 1, a partir do verso 2 ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha que frase maravilhosa. Para que onde eu estou, estejais vós também. Querido, que coisa gloriosa. Jesus sabia que os discípulos de Jesus iriam enfrentar uma morte dolorida. Se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que todos os discípulos de Jesus, à exceção de João, foram martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo o historiador da igreja Eusébio. Todos eles, irmãos, foram martirizados, ou morte à espada, ou morte crucificados, ou morte a pedradas. O único discípulo de Jesus que não experimentou o martírio, você sabe qual é? O autor desse evangelho. O evangelho de João foi escrito lá nos finais, e João morreu de velhice, diz Eusébio de Cesareia no seu livro História Eclesiástica. Mas todos os outros, irmãos, enfrentaram mortes terríveis, nas mãos dos seus algozes, nas mãos dos seus inimigos, e Jesus sabia o que esses homens enfrentariam. E ele então, irmãos, habilita esses homens a vencer a morte, a vencer o medo da morte, dizendo o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Portanto, não basta só crer em Deus, é preciso crer no Filho de Deus. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Louvado seja Deus, irmãos, tem um puxadinho abençoado para você lá. Mas é um puxadinho de primeira classe, viu? Pode ficar tranquilo, querido, que é Ele quem prepara o lugar, não somos nós. Nós não temos capacidade de preparar o nosso lugar para estar com Cristo. O lugar nosso está preparado por Ele mesmo, porque foi Ele que pagou o preço por nós. E Ele disse que onde Ele estivesse, nós estaríamos também. É por isso, querido, que nós vencemos o medo da morte. É por isso que o cristão não pode ter pavor da morte, porque a morte para o cristão é a vida. É o começo. A morte do cristão é a volta para casa. A morte do cristão, irmãos, é a experiência da nova e verdadeira vida que Cristo tem para todos nós. E isso, irmãos, é uma bênção muito grande e nos auxilia a vencer essa grande dificuldade, essa grande fronteira da nossa vida, que é a fronteira da morte. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para você. E eu espero que você esteja lá. Eu espero que mediante Cristo,
o seu lugarzinho esteja preparado para no dia que os nossos olhos se fecharem para essa terra, nós vamos olhar o Senhor e o conhecermos como somos conhecidos. Amém? Como diz o apóstolo Paulo, eu acho muito bonito, irmãos, a experiência do cego Bartimeu. Eu até ia pregar sobre ela hoje. Eu fiquei em casa ontem neurótico, querendo pregar um monte de coisa, mas eu me lembrei dessa experiência de Bartimeu, porque ontem também eu estudei um pouco mais sobre esse texto. Esse texto, irmãos, tem uma versão siríaca no Oriente, que é muito linda e não é traduzida na nossa Bíblia, cuja versão que nós temos são outras versões. Na hora que chega naquela hora que Jesus chama o cego e faz aquela pergunta desconcertante: que queres que eu te faça? Na nossa Bíblia, irmãos, a resposta é simples, ele diz assim: mestre, que eu torne a ver. Mas se você pegar uma versão oriental, uma versão siríaca, onde muitos pesquisadores têm acesso e já escreveram sobre ela, existe um adendo a essa frase de Bartimeu que, na minha opinião, enriquece o texto maravilhosamente, porque diz o seguinte: quando Jesus faz a pergunta para esse homem: que queres que eu te faça? A resposta dele, segundo essas versões orientais, segundo esses manuscritos orientais, a resposta desse homem é o seguinte: mestre, que eu torne a ver para poder te ver. Muda tudo, né? Muda tudo. Por quê? Porque esse cego compreendeu que ele queria ter os olhos abertos primeiramente para ver a pessoa bendita de Jesus. E você quer uma notícia boa? Você também vai ver. Você também vai ver. Mas não agora. Não agora. Não aqui. Lá. Que bênção tremenda, irmãos. Que dádiva maravilhosa nós recebemos do nosso Salvador. Cristo nos deu a esperança do céu, para que a gente pudesse vencer a morte. Amém? A terceira dádiva que Jesus nos oferece, irmãos, é que Cristo nos deu a eficácia da oração para vencer as incertezas da vida. Olha o que o versículo de número 13 a 15 do capítulo 14 diz: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, quem não vive hoje um certo grau de incerteza com respeito à vida? Não está escrito na Bíblia todas as decisões que eu preciso tomar, não está escrito nas Escrituras. Muitas vezes nós não sabemos para onde ir. Muitas vezes nós não conhecemos a estrada que iremos percorrer. O nosso coração, às vezes, é assaltado pela incerteza. Uma mudança de cidade, de emprego. Algo que de repente a gente não consegue ter na Bíblia uma resposta clara, porque as Escrituras não tratam de pormenores da minha vida e da sua vida, são princípios gerais, né, para nortear a minha vida e o nosso comportamento e nossa maneira de ser. A Bíblia não está escrito se aquela moça realmente é a moça que Deus tem separado para mim. Graças a Deus que eu só sei disso depois que Ele separa. Mas antes a gente não sabe. Quantos jovens hoje entram num relacionamento de namoro com vistas até um noivado, mas irmãos, estão aí envoltos em incertezas. Pastor, será que essa moça é a moça de Deus para mim? Será que esse rapaz é o rapaz que Deus escolheu para mim? Pastor, será que esse emprego e essa porta que se abriu é uma porta que Deus abriu? Incertezas, irmãos, naturais e normais que nós temos. Mas como é que nós convivemos e vencemos as incertezas? Através da oração. Jesus já preparou os discípulos dele, sabe por quê? Eles enfrentariam muitas incertezas na vida. E Jesus queria que eles vencessem as incertezas mediante o quê? A oração. Nós temos, irmãos, uma arma poderosa para trazer paz no nosso coração. O que é? A oração.
Se você tem qualquer tipo de incerteza, se você ainda não tem uma resposta, se você ainda vive uma circunstância meio enevoada na sua vida, a dádiva que Jesus te deu para lançar fora a incerteza é a oração. Sabe por quê? Porque quando a gente se ajoelha, quando a gente ora e quando a gente clama, Jesus diz que Ele o faria, Ele responderia. E quando a gente se dobra diante de Deus, irmãos, a resposta de Deus vem ao nosso coração e nós encontramos paz. Jesus deu o exemplo disso para os seus discípulos. Jesus era um homem que orava. Jesus era um homem que passava as noites em oração. Jesus era aquele que tinha comunhão com o Pai, porque a obra que ele iria realizar era uma obra grande demais, importante demais, valorosa demais, sublime demais. E ele precisava orar para quê? Para que o Pai o direcionasse em tudo aquilo que ele fizesse. Pastor, mas Jesus era Deus, mas ele era homem também. A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira em oração, irmãos, antes de escolher os seus discípulos. A noite inteira. E você pode imaginar o teor da oração do Senhor. Pai, me mostra claramente quem são aqueles que vão transtornar o mundo com a tua mensagem. Mostra, Pai, aqueles que tu escolhestes antes da fundação do mundo para serem meus seguidores e lançarem os alicerces e o fundamento da igreja gloriosa de Cristo. E quando a Bíblia diz que no dia amanheceu, Jesus desceu do monte e escolheu para si o que ele mesmo quis. Por quê, pastor? Porque o Pai respondeu a sua oração. Está com a vida incerta, meu irmão? Tem planos aí que você não sabe se vai realizar ou não? Vamos orar, irmãos. Busque a Deus em oração. Gaste um tempo falando com o Pai. Coloque diante dele as suas dúvidas, incertezas, seus problemas, os seus anseios. Jesus mesmo, irmãos, no Getsêmani, a Bíblia diz que por 3 vezes ele se distanciou do grupo dos 12. E a Bíblia diz que ele de joelhos orava. Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Contudo, não seja a minha vontade, Senhor, mas a tua. Mas se possível, Senhor, passe de mim esse cálice. Jesus orou, irmãos, numa noite de incertezas, numa noite escura. Jesus orou, e a resposta de Deus, irmãos, veio sem demora. Quando os soldados invadiram aquele pequeno jardim, com tochas nas mãos, o Filho do Homem já estava em pé, com toda a sua dignidade, esperando a resposta de Deus. Vai para a cruz. Cristo nos deu, irmãos, a eficácia da oração, para nós vencermos a incerteza. Portanto, meu amado, não fique com a sua cabeça enevoada de dúvidas. Ore, coloque isso tudo diante de Deus, que a resposta de Deus vai alcançar você, amém? Não tenha uma vida incerta. Nós temos um Deus que aplana os nossos caminhos. Nós temos um Deus que endireita as nossas veredas. Nós temos um Deus que nos mostra o caminho a seguir. Mas, irmãos, é necessário o meio pelo qual Ele nos mostra. Qual? A palavra e a oração. Se não tem palavra, se não tem oração, a incerteza toma conta do nosso coração. Quarta dádiva que Cristo nos confiou para vencer as dificuldades, capítulo 14, versículo 16, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Que coisa gloriosa, irmãos. Jesus diz que é o Espírito da verdade, verso 17, que o mundo não conhece e nem pode receber, mas Ele estará em vós. Ele habitará convosco e vocês o conhecerão. A quarta dádiva que Cristo nos deu, irmãos, que dádiva gloriosa. Cristo nos deu o dom do Espírito Santo para vencer o pecado. Cristo nos deu o Espírito Santo, irmãos, para transformar o nosso coração.
Cristo nos deu o Espírito Santo, irmãos, para aquilo que nenhum homem pode fazer. O Espírito Santo é habilitado para fazer o quê? Mudar você. Só há, irmãos, um ser na face da terra que é capaz de transformar o coração do homem. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que nos convence do nosso pecado. João capítulo 16, a Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Capítulo 16, versículos 7 e 8. É através do Espírito Santo, irmãos, que eu tenho o poder de dizer não para o pecado. Sabia? É através do Espírito Santo que quando eu peco, eu me arrependo. É através do Espírito Santo, irmãos, que eu tomei um novo rumo na minha vida, que a minha mente foi purificada, o meu coração foi transformado e as minhas mãos foram adestradas. É através do Espírito Santo, querido, que as minhas afeições foram postas nos lugares certos. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, irmãos, o homem ama tanta coisa, menos a Deus. Mas é através do Espírito Santo que Ele direciona a nossa vida, que Ele inclina as nossas afeições, que Ele muda a nossa percepção, que Ele nos faz agora receptáculos e vasos de honra para a glória dEle. Pastor, significa que agora eu não peco mais? Não. Pois o próprio apóstolo João diz isso na primeira carta. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Lutero, num dos seus livros da escravidão da vontade, ele diz o seguinte: nós somos ao mesmo tempo santos e pecadores. Santos porque fomos santificados pela obra do Espírito Santo em nós, mas pecadores porque a vitória final sobre o pecado é só nos novos céus e na nova terra. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, seremos tentados. E você quer ver uma notícia? Às vezes caímos, mas é através do Espírito Santo, irmãos, que Ele nos renova, que Ele nos toma pela mão, que Ele faz como o filho mais novo da parábola do pai pródigo, caindo em si, ele disse: puxa, o que eu estou fazendo aqui? Pastor, quem é responsável por isso? O Espírito Santo. Portanto, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã tão bonita. Você não tem capacidade de mudar o seu marido. Você não tem capacidade de mudar o seu filho. Você tem capacidade de influenciar o seu marido. Você tem capacidade de influenciar o seu filho. Marido, você não tem capacidade de mudar a sua esposa. Foi ela que Deus te deu. Filho, você não tem capacidade de mudar o seu pai. Quantos jovens, irmãos, hoje lutam com pais incrédulos, com jovens crentes na igreja, e os pais incrédulos implicando com esses jovens porque estão na igreja. E eu acho até engraçado, irmãos, porque talvez esses pais preferissem que eles estivessem numa rave, né? Eu acho que para eles seria um lugar melhor, né? Ou num motel, ou fornicando com alguma moça. Mas engraçado, irmãos, muitos jovens lutam com pais incrédulos, que muitas vezes impedem esses jovens de caminhar com Cristo. Jovem, você não é capaz de mudar os seus pais. O único que tem poder de mudar é o Espírito Santo de Deus, amém? Então o que nós devemos fazer é influenciá-los da melhor maneira possível que nós pudermos, com aquele dom maravilhoso que Deus nos deu, que o Espírito Santo produz em nós, que é o amor. É o fruto que o Espírito Santo produz, irmãos, que impede que o pecado tome conta da nossa vida. Por isso Cristo nos deu uma dádiva preciosa, um dom precioso, um presente precioso. Ele nos ofereceu o dom do Espírito Santo para você vencer o pecado. Se você tem problema com pessoas perseguindo você porque você é crente, faça como diz Mateus capítulo 5, ore por essa pessoa, peça a Deus por ela, peça a Deus para alcançar o coração dessa pessoa.
Porque só o Espírito Santo é que é capaz de fazer isso, amém? É só Ele, querido, que pode pegar um homem outrora inimigo do Evangelho e se torne um baluarte da fé. Nós temos visto isso acontecer debaixo dos nossos olhos, irmãos. É um poder glorioso, é uma presença maravilhosa, é um milagre maravilhoso o que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém, amém? Talvez já fez na sua. Talvez você mesmo no passado era um homem que rejeitava o Evangelho, fazia chacota com os crentes, achava que aquilo tudo era uma bobagem, que a Bíblia era um livro antiquado do passado, e desdenhava dos crentes, desdenhava da sua esposa, ou do marido, ou dos filhos que eram crentes. Mas chegou o dia, irmãos, que Jesus te alcançou, que o Espírito Santo tocou em você, e você, de perseguidor ferrenho à igreja, como o apóstolo Paulo, se tornou um defensor e um paladino da fé, um amante das coisas de Deus, porque o Espírito Santo é aquele que pode transformar o homem, amém? É por isso que o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem gente que está fazendo o contrário, viu, meu filho? Tem gente que está se embriagando com vinho e o Espírito Santo está diminuindo. E aí sabe o que acontece? O pecado está vencendo você. Dádivas que Cristo ofereceu aos seus discípulos para vencer as dificuldades. Quinta dádiva, olha que coisa gloriosa. Cristo nos deu a verdadeira paz para vencer a guerra. Olha o que diz o capítulo 14, no versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quinta dádiva de Cristo para te habilitar a vencer as dificuldades. Cristo nos deu a verdadeira paz, para que eu e você pudéssemos vencer a guerra. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, o ser humano está em constante guerra. A guerra da televisão é apenas uma consequência da guerra do coração. O ser humano sem Deus, ele está em conflito, sempre, com o seu próximo. Ele vive num estado constante de guerra. Famílias vivem em guerra. Igrejas muitas vezes vivem em guerra. Pessoas se degladiam umas com as outras, no trabalho e às vezes até no lazer. As guerras, irmãos, estão aí porque o coração do homem é um coração cheio de litígio, cheio de contenda. É aquele que está sempre em conflito com as pessoas. Pastor, será que é capaz algum dia de nós encontrarmos a paz? É claro que é, só que eu vou te dizer uma coisa: essa paz genuína e verdadeira não provém de nada de fora que você possa fazer ou executar. Ela provém de algo que já foi feito na cruz e foi oferecido a você pela fé. Essa paz só Cristo pode dar. Não é à toa que lá em Isaías capítulo 6, o primeiro nome que está lá elencado, quando o profeta diz que viria o menino, é Príncipe da Paz. Não é à toa, querido, que Jesus é o anjo da paz, é o anjo da aliança. Não é à toa, querido, que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 5 da sua primeira carta: tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, nos reconciliou com Deus. Isso é muito bonito, irmão. Sabe por quê? Porque a verdadeira paz só provém da reconciliação do homem primeiro com Deus. Se o homem não se reconcilia com Deus, ele não tem habilidade para se reconciliar com o próximo. Se o homem vive em litígio com Deus, como Adão, fugindo de Deus, ele nunca terá capacidade de promover a paz com o seu próximo. É por isso que Paulo entendeu isso muito bem quando ele escreve a sua carta aos Coríntios e fala sobre os gentios que ele reconciliou com os judeus pelo sangue da sua cruz. Em outras palavras, reconciliação e paz genuína, guarde isso nessa manhã, só mediante Cristo Jesus. De outra forma é falsa paz. De outra forma é um acordo de interesse. Isso tem muita gente que faz. Não, vamos resolver isso aqui, vamos fazer um acordo de compadre.
Vamos fazer um acordo de interesse. Tem muita gente que faz acordos de interesse, mas tão somente o interesse é resvalado, a paz também vai embora. E muitos amigos se tornam o quê? Inimigos. Nós temos visto isso acontecer, principalmente na área do trabalho. Quantos sócios e parceiros que antes ombreavam juntos, hoje são inimigos mortais. Por quê? Porque a verdadeira paz em meio à guerra do coração do homem, ela só é promovida por meio da fé em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. E ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz. Está vendo? A verdadeira paz é a paz que Cristo oferece. Você quer terminar um pouco esse contenda, esse litígio na sua família? Receba o príncipe da paz no seu coração. Siga esse príncipe da paz. Busque esse príncipe da paz. Viva para a glória desse príncipe da paz. E reconciliado com Deus, você agora tem condições de ser reconciliado com o próximo. Porque a reconciliação com o próximo passa pela reconciliação com Deus. Amém? Portanto, meu amado, é capaz o homem viver a paz? É capaz. Quando o homem se dobra a Cristo, quando o homem reconhece o senhorio de Cristo, quando o homem tem em Jesus aquela paz, pelo fato dele ter sido reconciliado com Deus, ele agora estende a mão e se reconcilia com seu irmão. Aliás, se fomos perdoados, perdoamos, não é? E aí faz-se a verdadeira paz. Mais uma dádiva de Cristo, eu estou concluindo a sexta dádiva de Cristo que nos habilita a vencer o mundo. João capítulo 15, Jesus introduz nesse sermão tão maravilhoso a figura da videira. É muito bonita essa figura. Essa é a metáfora que Jesus usou para a igreja. A Bíblia está cheia de metáforas para a igreja. Paulo, por exemplo, foi o rei das metáforas para a igreja. Paulo falou que a igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12. Paulo falou lá no início da sua carta que a igreja é a família de Deus. Outra metáfora. Paulo também trata a igreja como edifício de Deus. Pedro já usou outra metáfora. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz que nós somos nação santa. Outra metáfora. Raça escolhida. Outra metáfora. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Outra metáfora. Reino de sacerdotes. Outra metáfora. Portanto, existem várias metáforas na Bíblia para traduzir um conceito só. Qual? O conceito de igreja. Mas Jesus, irmãos, na minha opinião, usou uma maravilhosa. É a metáfora da videira e dos ramos. E ele no capítulo 15 introduz essa metáfora dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E todo aquele que dá fruto, eu o limpo para que ele produza mais fruto ainda. E aquele que não produzir fruto, eu o corto e o lanço no fogo. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês os ramos. Que imagem linda da igreja de Jesus, né? Que coisa gloriosa é saber, em primeiro lugar, que eu pertenço a Cristo. Olha que coisa linda. Que eu estou conectado em Cristo. Mas é uma coisa gloriosa também eu saber que também conectado a Cristo estão muitos como eu. Muitos ramos que Jesus tem enxertado nele mesmo para produzir essa imagem gloriosa que é a igreja de Jesus. A minha pergunta é o seguinte: pastor, por que parece que Jesus mudou o tom do seu discurso? Porque ele estava no meio do Espírito Santo. Capítulo 14, Espírito Santo. Capítulo 15, Espírito Santo. Capítulo 16, Espírito Santo. Por que parece que no capítulo 15 ele colocou algo lá que não tem muito a ver com o Espírito Santo? Não tem muito a ver quando a gente faz uma leitura assim, menos acurada no texto. Por quê? Porque se ele começa falando sobre o Espírito Santo, que seria derramado como um dom, é claro que ele só poderia desaguar na igreja. Por quê? Porque é o Espírito Santo que chama os seus a fazer parte da igreja.
E ele introduz agora a imagem da igreja em João capítulo 15. O Espírito Santo é aquele que transforma a nossa vida e nos enxerta na videira verdadeira. E aí está o capítulo 15, a beleza do capítulo 15. Se você foi alcançado por esse dom maravilhoso do Espírito Santo, que habilita você a reconhecer Jesus como Filho de Deus, é impossível você não ser enxertado na videira. Porque todo aquele que foi alcançado com o dom do Espírito Santo, automaticamente é enxertado na videira verdadeira, que é a figura de quê? Da igreja. E o interessante, irmãos, pastor, por que Jesus introduz essa figura da igreja como uma das dádivas que habilitam os discípulos a enfrentar as dificuldades? Por uma razão muito simples. Esses homens muitas vezes experimentariam a solidão. A mensagem do Evangelho ia na contramão da história. E eles muitas vezes, irmãos, como até hoje muitos missionários o experimentam nesses países longínquos, a solidão. Jesus sabia que em determinados momentos famílias iriam abandoná-los. Aliás, ele já disse isso. Que os maiores inimigos nossos estariam aonde? Dentro da nossa casa. Jesus já previu, querido, que esses homens seriam rejeitados. Por quê? Porque lá no capítulo 14, ele diz assim: se o mundo me odiou, odiarão a vós também. Se o mundo me perseguiu, perseguirão a vós também. Jesus já prenunciava e prefigurava essa solidão que os discípulos enfrentariam por causa do nome dele. Lembra do que disse Pedro para Jesus? Senhor, mas nós deixamos tudo, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos campos, nós deixamos uma empresa de pesca, eu deixei tudo por amor do teu nome, será que é isso mesmo? A resposta de Jesus é muito linda, ele diz assim: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, família, campos por amor de mim, que já não receba no presente século e no porvir 100 vezes mais campos, irmãos e irmãs com perseguição. Aqui a ideia é a mesma. Cristo introduziu a figura da igreja na figura da videira para nos mostrar, irmãos, essa dádiva gloriosa. Cristo nos deu uma nova família para vencer a solidão. Veja que coisa bonita, irmãos. Jesus já prefigurava muitas vezes esse inimigo que nos assedia, de nós estarmos sós. Mas é como se Jesus dissesse: olha, se a sua família te abandonar por causa da sua fé, ou se você se sentir sozinho, venha, se conecte na videira, porque lá você terá uma grande família. Amém? A família da fé. Amém, irmãos? Que coisa gloriosa, irmãos. A Bíblia diz que mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. Nós temos uma família, irmãos, uma família da fé, uma família que precisa se relacionar, uma família que você precisa conhecer quem são os seus irmãos, absorver a história de cada um para você ser enriquecido e enriquecer também a história das pessoas. A igreja, irmãos, é muito mais do que você saber o nome. A igreja é a família de Deus, onde nós devemos nos conhecer uns aos outros. Por quê? Porque Deus nos deu uma família para a gente vencer o que? A solidão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu fico pensando no pastor Dalmo, que deve ter mais dificuldade do que eu de fazer esse tipo de mudança que fez. Ele tem mais dificuldade. Primeiro que a família da esposa dele tem mais ou menos uns 218 membros lá em Belo Horizonte. Quando junta a família, você pode apartar que o negócio parece que é campeonato de futebol. Tem dificuldade, por quê? Porque foi criado lá, cresceu lá, está todo mundo lá, vive todo mundo junto, se relacionam bem, graças a Deus, são todos crentes. Os primos, tios, irmãos, parentes, todo mundo faz parte da mesma fé. É uma família dupla, de sangue e de quê? E de carne. Aí de repente, Deus chama o pastor Dalmo lá de Belo Horizonte com a família gigantesca que a nossa querida Ingrid tem. E ele chega em Maringá, irmãos, família de sangue, ele não tem ninguém.
Aí Jesus vem e diz assim: olha, querido, não tenha problema, você vai enfrentar talvez essa dificuldade da solidão, mas eu vou dar a você uma nova família, amém? Não uma família de sangue, mas uma família da fé. Uma família que pode te acolher. Uma família que pode te amar. Uma família que pode te respeitar. Uma família que pode te ouvir. Uma família que pode edificar a sua família. Que pode ser para ela uma companhia, um ouvido para escutar e uma boca para aconselhar. Eu vou te dar várias mãos e vários pés meus que vão te ajudar na hora da dificuldade, que vão estender a mão quando você está sofrendo, que vão se alegrar quando você se alegra, mas também que vai chorar quando você chora. Pode ir, você não está só, você tem uma família, amém? Querido, não se sinta só, viu? Você só se sente só se você quiser. Se você quiser se sentir só, você vai sentir. Mas se você não quiser se sentir só, tem lugar para você. É uma casa para todos, amém? Porque é uma casa de Cristo. E uma casa de Cristo acolhe a família. Eu digo que o pastor Dalmo deve ter mais dificuldade do que eu, porque eu já andei só por muitos anos da minha vida, irmãos. Eu saí de casa com 15 anos de idade e nunca mais retornei, né? Teresa já perdeu a mãe, só tem um irmão. Entende? Então para nós é mais fácil. Mas a gente sai e muda e vai na certeza de qualquer lugar que a gente for, seja em Maringá, ou seja na China, na Indonésia, na África, no Cairo, em Israel, em qualquer lugar que nós formos, lá nós vamos encontrar a nossa família, amém? A família da fé. Amigos mais chegados do que irmãos. Gente que quando a gente convive, parece que a gente conviveu 20 anos, mas às vezes a gente conheceu ontem, né? Que coisa interessante. Talvez seja por isso que certa feita, estou terminando, que certa feita, quando Jesus estava na sua cidade forte, no seu quartel-general em Cafarnaum, o texto diz que ele estava pregando dentro de uma casa e estava lotada de gente a casa. A porta lotada, lá fora lotado, e Jesus ensinando as multidões. Aí de repente veio um rapaz lá de fora e falou assim: Jesus, escuta, está aí fora a sua mãe, está aí fora os seus irmãos e as suas irmãs. Eles estão ali fora, Jesus. Talvez essa pessoa que se chegou a Jesus esperasse o que de Jesus? Ô gente, dá uma licencinha aí, dá licença, mamãe chegou. Deixa ela entrar aqui, ô Tomé, ô fulano, ô Judas, porque esses eram nomes de irmãos de Jesus, está escrito na Bíblia. Entra aqui, ô Judite, isso eu estou inventando. Ô Maria, vem cá, ô meu filho, dá licença, é minha mamãe, dá licença que eu quero que ela se assente aqui. Engraçado, irmão, Jesus não fez isso não. Jesus às vezes, irmãos, usa umas palavras que se você ler uma Bíblia superficialmente, você fica meio com raiva de Jesus. Quando chegaram com a notícia que a mamãe, minha mamãe querida, estava lá com os meus irmãos do coração, Jesus então olha para a multidão que estava dentro da casa e diz assim: quem é minha mãe? Meu Deus, acho que eu falei alguma coisa errada aqui com esse recado. O moço deve ter se sentido desconcertado, né? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aí houve um silêncio. E olha que a família continuou aonde? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e me seguem. Pastor, quer dizer que Jesus está desmerecendo a família de carne? Não, irmãos. Jesus tratou da mãe dele até na hora da cruz, lembra? Quando o apóstolo João, o único que seguiu o Cristo vilipendiado até a cruz,
E Jesus, naquele estado deplorável, ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. E ele olha para a mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E sabe o que diz o texto? Que desde aquele momento João a tomou para si. Era isso que Jesus queria. Olha, cuide da mamãe. Portanto, quando Jesus disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele não está desmerecendo a família de carne, não, irmãos, mas ele está elevando a família da fé. E tem gente que não liga para isso. Tem gente, irmãos, que a família da fé é terceiro, quarto, quinto plano. Mas Jesus não fez isso. Jesus deu um alto valor, irmãos, a essa família. Sabe por quê? Porque mesmo que a sua família de sangue te abandone, o nosso Deus nunca nos abandonará. Ele estará sempre conosco. E essa família da fé, querido, muitas vezes vai acolher e acudir você, como nós temos acolhido e acudido. A última dádiva de Cristo está lá na oração de Jesus, capítulo 17. E eu termino, versículo 8 e versículo 14. Porque eu lhes tenho transmitido, verso 8, as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, a última dádiva de Cristo, preciosa, que Cristo nos deu para vencer o engano, Cristo nos deu a sua palavra, amém? Nós não estamos mais enganados. Nós não vivemos mais na ignorância dos nossos próprios pensamentos. Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra. Irmãos, que bênção, que dádiva preciosa que nós temos nas nossas mãos. A palavra de Deus. Para vencer o que, pastor? A mentira, o engano, a ignorância. A palavra de Deus, irmãos, ela é a luz, ela é o martelo, ela é aquela que ilumina os nossos passos, ela é aquela que alumia o nosso caminho. Ela é aquela agora, irmãos, que nos faz enxergar a verdade em meio ao engano e às mentiras do mundo. É a palavra de Deus que diz para mim como eu preciso me comportar. É a palavra de Deus que diz para mim quão bom marido eu preciso ser. É a palavra de Deus que diz para as esposas quão auxiliadoras e quão amorosas e gentis elas devem ser com seus maridos. É a palavra de Deus que nos ensina a ser filhos que honram os pais, independente dos pais. É a palavra de Deus que nos mostra como somos bons cidadãos do mundo. É a palavra de Deus que nos mostra como devemos nos comportar na igreja. É a palavra de Deus que nos diz como nós devemos conduzir a nossa vida lá fora, no trabalho, no lazer e nas mais diversas esferas da vida. É a palavra de Deus que nos orienta como ser um bom político. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho e que molda a nossa cosmovisão desse mundo, para que eu possa agora olhar para esse mundo com o óculos novo. Qual, pastor? O óculos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que endireita os nossos caminhos, irmãos. É a palavra de Deus que firma os nossos passos. É a palavra de Deus que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crê. É a palavra de Deus, irmãos, que é a virtude maior que Deus deu para nós, para que nós possamos amá-la em primeiro lugar, aprender dela em segundo lugar e praticá-la acima de qualquer outra coisa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Daniel pregou aqui na quinta-feira. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está no jogo do Flamengo e do Palmeiras.
Não, pode ter até um prazer nesse negócio, né? Não estou falando mal de futebol, não. É porque eu já larguei isso há muito tempo. Não, irmãos. Antes o seu prazer está onde? Oh, quem dera. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei Ele medita de dia e de noite. Eu não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho para ficar lendo Bíblia, não, meu filho. Eu estou querendo dizer que essa Bíblia tem que estar dentro do seu coração. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que no devido tempo Ele dá o seu fruto. Sabe o que significa isso? Vida com a palavra de Deus faz você frutificar para a glória de Deus. Vida com a palavra de Deus dá para você fruto para as pessoas se alimentarem de você e serem abençoadas da sua vida, porque as fontes das águas é o Espírito Santo, é a pessoa de Cristo. Quando você coloca a sua vida na pessoa de Cristo e nessas águas maravilhosas, você dá o seu fruto. E sabe o que o texto termina? Com respeito ao justo, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem muita gente querendo ser bem sucedido, não tem? Claro, não é pecado nenhum. Mas tem muita gente querendo ser bem sucedido à parte da palavra de Deus. Tem muita gente querendo ser bem sucedido divorciado da palavra de Deus. E aí sabe o que acontece? Castelo de areia. Quando você pensa que a coisa está bonita, que é aquilo mesmo, puxa, consegui. Vem um vento, vem a tempestade, vem as águas, e sabe o que diz o texto? Foi grande a sua ruína. Mas todo aquele que ouve e pratica a minha palavra é considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E sopraram os ventos, e vieram as águas, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. A rocha aqui é o quê? Ouvir e praticar a palavra. 7 dádivas de Cristo, irmãos, que Cristo pensou nos seus discípulos, mas de certa feita Ele pensou em mim e em você. Ele sabe das dificuldades que eu enfrento, Ele sabe das dificuldades que você enfrenta, mas Ele, antes de tudo, nos habilitou para vencê-las. Amém? Quais são elas, pastor? Eu resumo. Primeiro, Cristo nos deu provas do seu amor para nós vencermos o medo. Amém? Lance fora o medo. O amor de Cristo te sustenta. Amém? Segundo, Cristo nos deu a certeza do céu para vencer a morte. Não tenha medo. Quando a doença bater na sua porta, um exame sair meio esquisito, não tenha medo. Não tenha medo. Os seus dias já estão contados. Amém? Vai chegar o dia que Ele vai te chamar. E quando Ele te chamar, nós vamos fazer igual Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Estou de volta para casa. Igual Lulu Santos cantou. Estou indo de volta para casa. Amém? Terceiro, Cristo nos deu a eficácia da oração para vencer a incerteza. Está com algum problema? Está enfrentando lutas? Está incerto com respeito a alguma área da sua vida? Ore. Junte a sua família, ore. Venha na igreja, ore. Separe um tempo na sua agenda, ore. Porque Deus vai te mostrar o caminho. Amém? Quarta dádiva, Cristo nos deu o dom do Espírito Santo para você vencer você. Cristo nos deu o dom do Espírito Santo para você vencer o grande inimigo da sua alma, o pecado. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Enchei-vos do Espírito Santo e aí sim, você vai fazer com que o pecado diminua substancialmente na sua vida. Tanto o desejo de praticá-lo como a prática dele. Mas quanto mais você se afasta do Deus vivo, mais o pecado se agiganta e mais você é suscetível a ele. Quinto, Cristo nos deu a verdadeira paz para vencer a guerra. Portanto, meu querido, nada de contenda, litígio, confusão e conflito. Nós já nos reconciliamos com o Pai e agora estamos reconciliados uns com os outros. E se houver alguma coisa, tem uma palavrinha mágica: perdão. Amém? Sexto, Cristo nos deu uma nova família para vencer a solidão. Que coisa linda, irmãos.
Pastor Luciano saiu, publiquei uma foto no meu Instagram, dia 10 de janeiro. Quem me segue no meu Instagram viu lá a foto que eu publiquei. A foto no dia que eu entrei no meu carro, com a minha Alissa, com a Mel, que é a nossa Shih Tzu, quando eu saí de Belo Horizonte em janeiro de 2018, para assumir a igreja aqui, sem a minha Tereza, que ficou lá em Belo Horizonte fazendo tratamento do câncer. E quando eu entrei no carro, ela bateu uma foto, e eu publiquei essa foto. Quase todo ano eu publico essa foto. Partiu para Maringá. Já se fazem 6 anos que isso aconteceu. E aí eu publiquei uma frase de Chesterton, dizendo o seguinte: o homem, ele, quando ele não está aberto, né, não está apto para as mudanças, esse homem está apto para morrer. Porque as mudanças não é aquele refresco na vida. Mas veio eu, a Alissa e a nossa cachorrinha no dia do aniversário da minha filha. Sabe como é que eu comemorei o aniversário dela em 2018? Lá em Ribeirão Preto, comendo uma pizza no shopping. Eu, ela e a Memel ficou no quarto do hotel. Tadinha. Cheguei aqui em Maringá à noite. Tinha o endereço da casa e eu confesso que eu procurei, porque muita estrada. Aí parei em frente à casa, as ruas escuras, né? Muito escuras, estavam mais escuras ainda. Na hora que eu olhei esse bairro, sem uma viva alma, tudo escuro, eu olhei assim e falei: meu Deus. Saí do carro, irmãos, abri a porta, ninguém. Eu olhei para a Alissa, olhei para a Shih Tzu, agora é nós. Mas graças a Deus, irmãos, Deus me deu uma família. Uma nova família. Você não precisa se sentir só. Você tem a nós. Nós somos a nova família do Senhor, amém? Família bendita do Senhor, amém? E por fim, a última dádiva, Cristo nos deu a sua palavra, para nós vencermos o engano, a mentira e a incerteza dessa vida, com um valor pleno, maravilhoso e absoluto, para nortear e iluminar o nosso caminho, amém? Agora eu entendo, irmãos, porque o apóstolo Paulo lá em Romanos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque realmente Ele venceu por nós. Nós não tememos mal algum, porque Tu estás comigo. As dificuldades virão, mas nós estamos preparados. Repete comigo: eu estou preparado, porque Cristo já me habilitou a vencer as dificuldades. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém.